Fala pessoal, bom dia. Hoje é dia 24 de maio, terça-feira. A gente está começando mais uma reunião matinal. A gente vai discutir os principais destaques aqui no Brasil, lá fora. A gente passa pelo painel corporativo e para finalizar fluxo aqui na XP, tanto na parte de equities como na mesa de BTC. Mas para começar aqui com os destaques domésticos, a gente teve confiança do consumidor avançando, já com impactos aí do afastamento da Dilma. A gente teve uma notícia relevante ontem, né, ao longo do dia, com a questão da gravação do Jucá, e no final do dia ele pedindo licenciamento. Lá fora a gente viu o PIB da Alemanha avançando e também algumas questões do Fed ainda aumentando a probabilidade do aumento de juros ali um pouquinho antes do que o mercado esperava. Mas para falar um pouquinho mais de tudo isso no detalhe, eu vou chamar agora o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Olá, Kim, bom dia a todos. Hoje menos destaques, alguns indicadores, vamos a eles então. O PIB da Alemanha foi em linha com a expectativa do mercado e também com a primeira leitura, alta de 0,7% no primeiro trimestre ante o último trimestre e 1,6% na comparação anual. Outro indicador conhecido pela manhã no país foi o índice de expectativas econômicas. Ele foi ruim, recuou de 11,2 para 6,4% em maio, quando esperado era para subir de 11,2 para 12,3. De qualquer forma, as bolsas na Europa estão reagindo bem ao PIB da Alemanha, pelo menos em linha, a maior economia da região crescendo, é uma notícia boa para a região. E também o euro atingiu o menor nível em 8 meses, o que também impacta positivamente as bolsas por lá. Na Ásia a gente teve as bolsas fechando em queda, elas foram bem impactadas pelas expectativas em torno de uma alta de juros pelo Fed dos Estados Unidos já em junho e também pela queda nos preços de petróleo. Já nos Estados Unidos, os futuros apontam para uma abertura em alta, já na expectativa de que os indicadores que vão ser anunciados essa semana vão indicar uma economia bem mais forte do que o esperado no país. Antes de passar para a parte doméstica, ainda destaque para o presidente do Fed Filadélfia, o Patrick Harker, que mais uma vez um membro do Fed defendendo a alta de juros em junho, falando que as condições econômicas já estão boas e só algumas surpresas bem ruins em indicadores, o que eles não apontam, pelo menos nas expectativas deles, mudaria um pouco o discurso deles. Agora, seguindo para a parte doméstica, uma notícia muito boa já. A confiança do consumidor medida pela FGV teve uma alta de 3,5 pontos no mês de maio contra abril. Segundo os coordenadores da pesquisa, esse indicador já reflete um pouco da mudança de governo, porque a coleta é bem mais aquela parte depois da Câmara aprovar o impeachment, ainda não contemplando o Senado, então antes do Michel Temer realmente sentar, né, e assumir como presidente interino. Mas, de qualquer forma, já é uma mudança bem significativa, bem interessante de acompanhar. Os indicadores de confiança, como a gente sempre destaca aqui, devem ser um dos que mais vão refletir um sentimento um pouco mais positivo, mostrando as expectativas melhores para frente com uma mudança de governo. Abrindo o indicador nas duas partes, a situação atual ela ficou praticamente estável, com uma alta de 0,8 ponto, e o índice de expectativas teve uma alta de 5,3 pontos. Bom, o outro destaque foi o Romero Jucá ontem saindo, então pela segunda vez o Romero Jucá assume como ministro e pela segunda vez ele precisa deixar o cargo depois de algum tempo por conta de denúncias. Então dessa vez durou menos de 2 semanas, depois da conversa vazada pelo jornal Folha de São Paulo com o Sérgio Machado. Em 2005, quando ele era ministro da Previdência do governo Lula, ele saiu depois de 4 meses, depois de denúncias de empréstimos do Banco Amazônia. Antes de devolver para o Kim, só ficarem atentos, agora porque às 11 horas a gente tem o Henrique Meirelles anunciando as medidas do ajuste fiscal. É muito importante ficar atento como vai ser o sentido, ele já deixou bem claro que não deve trazer nenhuma pretensão de alta de impostos, pelo menos agora no primeiro momento, então deve ser bem mais ligado na parte dos custos. E também ao longo do dia a gente tem a votação da meta fiscal, primeiro teste realmente no Congresso do governo Michel Temer. Fiquem agora com o Ricardo Kim, a gente se vê aqui amanhã novamente nesse horário. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelas informações. Passar aqui para o painel corporativo, começando como sempre com Petrobras. A gente teve durante o início da semana a confirmação do Pedro Parente para CEO da Petrobras. Ontem eles tiveram uma reunião de conselho de administração, uma reunião extraordinária. Ainda não foi definido e não bateram o martelo porque eles precisam passar por alguns ritos ali, entre eles
um teste de integridade até o final da semana. Eles devem ter essa aprovação e na terça-feira, segundo o Valor, o Parente deve tomar posse oficialmente como CEO da Petrobras. Passando para o setor de educação, aqui ontem a gente teve aquela notícia no início do dia de que o governo tinha suspendido as novas vagas de FIES, e aí ao longo do dia os próprios ministros ali disseram que não, vão manter ali as novas vagas do FIES. Lembrando que a gente tinha cerca de 50 mil vagas aí para o segundo semestre, então por enquanto vão manter, mesmo com toda essa questão de déficit orçamentário. Teoricamente a gente deve ter ainda essas vagas do FIES. Ao longo do dia as educacionais caíram bastante, depois com essa notícia voltaram um pouco, mas ainda fecharam sofrendo com todas essas notícias de incerteza com relação ao programa de financiamento do governo. Partindo aqui para a parte de siderurgia, a Justiça autorizou a reunião do Conselho de Administração da Usiminas sem a presença da CSN. Lembrando que ela foi autorizada a indicar 2 membros ali, então está gerando uma briga ali com Térnio e Nippon, que não querem a CSN no Conselho. Então, por enquanto, ela não participa do Conselho, mas obviamente a Justiça vai avaliar isso de forma mais detalhada. E para terminar, a CCR fazendo um termo aditivo com o Estado de São Paulo para a duplicação da rodovia João Melão. Isso aí quer dizer cerca de 177 milhões de reais esse aditivo aí junto ao Estado de São Paulo, tá, pessoal? Então esses foram os principais destaques na parte de empresas. Passando para a parte de fluxo aqui na XP, ontem os locais terminaram net comprados em cerca de 71 milhões de reais. Destaque na compra para Itaúsa, Petro, MRV, Vale e Bradesco. Destaque na venda para Itaú, Elet, Croton e BVMF. Os estrangeiros eles terminaram net vendidos em cerca de 134 milhões de reais. Destaque na compra para Cetip, GGBR, Marfrig. Destaque na venda para Itube, Hipermarcas, Ambev, Bradesco e JBS. Esses foram os principais destaques na nossa mesa de fluxo. E para finalizar, a mesa de aluguel, a mesa de BTC, nos passou aqui os principais destaques como CSN e Vale, aí o setor de siderurgia e minério de ferro ainda muito demandados para aluguel, tá, pessoal? Então esses foram os principais destaques aqui da nossa reunião matinal. Lembrando que hoje às 11h30 a gente tem também Batalha do Século. A gente vai se vendo aqui na grade da Infomoney. Desejo a todos ali um bom dia, bom trabalho e até a próxima.